tarde, ferinhas. Aqui é o professor Felipe Cartagenes, da equipe de Biologia, mais uma vez comentando com vocês, que com certeza é mais um sucesso nosso. A prova de Biologia de ontem do SSA 2, que culminou com uma apanhada dos assuntos que a gente estava sentindo falta nos anos anteriores. A fisiologia foi bem abordada nas questões 8, 9 e 10, cordados, bem abordada, a classificação de mamíferos, muito bem elaborada, uma questão, essas provas tiveram questões bem interpretativas, bem gostosas de serem feitas, elas poderiam ter um grau de dificuldade, mas o aluno, ele conseguia desenvolver, se ele teve um bom ano no colégio, a gente sabe que ele teve, e ele conseguiu desenrolar as suas questões. Vamos analisando, a questão 1, por exemplo, ela fala da imagem que tem do Blue e da Jade, do filme Rio, né? É bem lúdico, e falou também de características que são bem comuns como a ordem a qual pertencem os animais e as características de cada ordem. Aí na segunda questão temos um texto que ele fala assim, leia o texto a seguir, um texto que já vai lhe preparando para um Enem, possivelmente, que são questões que a gente vai ter interpretativas, e nela foi bem elaborada a questão do vírus ebola, o ebola que está em mídia, está em alta, né? Assim como a febre chikungunya, viroses sempre são bem trabalhadas pela UPE, já que ela foca muito na área de saúde. Então, o programa de saúde estava presente aqui com os seus métodos profiláticos, que a gente trabalhou muito, a questão do agente etiológico, o vetor. Então, o aluno também teve, que foi a questão da letra E, que foram métodos profiláticos. A terceira questão também envolvendo programa de saúde, métodos profiláticos, e na qual a gente trabalhou as doenças causadas por bactérias, doenças causadas por nematóides, doenças causadas por platelmintos e os seus possíveis métodos profiláticos. Uma questão muito bem elaborada envolvendo diversos reinos. As questões de botânica que foram também abordadas, duas questõezinhas de botânica, uma mais evolutiva e a mais voltada para a classificação de fanerógamas, criptógamas, e que o aluno bastava ele saber a relação evolutiva de briófita, criptógama, briófitas que são criptógamas, tivemos as pteridófitas, as gimno e angio que são fanerógamas. Então, um aluno que sabia a diferença básica entre gimnosperma, angiosperma, briófita e pteridófita, o que era uma criptógama e uma fanerógama, ele com certeza mataria essa questão. A sexta questão envolvendo até o fuleco, que é o mascote da nossa Copa, foi da nossa Copa, falando sobre mamíferos. Questão muito legal porque envolveu muito conhecimento sobre mamíferos e a sua classificação entre eles. Essa questão ela trabalhou até a classificação em termos de eutéria, metatéria, prototéria, envolvendo os marsupiais, envolvendo os animais dos mais famosos placentários aos menos famosos ou aqueles mais atípicos, como os ovíparos, no caso os monotremados, o ornitorrinco, a equidna. A sétima questão podemos dizer que foi a questão mais difícil da prova. Por quê? É uma verminose que em livros a UPE poderia ter um pouco de cuidado, porque nem todo livro trabalha esta doença em termos de imagem. O professor a gente sabe que dá em sala de aula, a gente comenta, mas é uma doença muito diferente e não era a mais cobrada nos livros, a mais presente nas bibliografias. Seria a questão mais difícil, mas tendo uma leitura interpretativa e pelos conhecimentos de platelmintos, a pessoa conseguiria resolver esta questão. Mas considerada a questão um pouquinho mais difícil por não ser uma doença tão famosa e não tão vista em livros ou bibliografias que a própria OPE recomenda. Eu dou destaque para a oitava questão. A oitava questão até fico feliz porque na nossa revisão, no nosso aulão do SSA 2, ela surgiu, a imagem foi a mesma praticamente, que a gente comentou sobre o ciclo celular, o ciclo do coração, pequena e grande circulação, né? A parte do sangue venoso, a evolução que a gente falou nas vésperas, que pode cair uma questão sobre a evolução dos corações. E se você sabe, a gente não tem dúvida que o aluno acertou essa questão. A nona questão e a décima, fisiologia além da oitava, né? Que foram de forma linda, que eu achei a questão 9 uma questão que envolveu o sistema endócrino de uma forma bem legal, uma forma para completar lacunas, mas ao mesmo tempo envolveu o sistema endócrino, o sistema nervoso,
na qual nós temos os hormônios antidiuréticos, a aldosterona e a regulação dos elementos minerais, sódio e potássio, que com certeza o sistema renina-angiotensina, as suprarrenais, isso aí foi visto com muita ênfase e a gente tem certeza que o nosso aluno fez com certeza. E a 10ª questão, uma questão bem voltada para o dia a dia, o cotidiano da saúde humana, a questão da alimentação, gordura, triglicérides, colesterol. Esse é uma temática por causa da obesidade, hoje em dia é uma doença crônica que causa complicações. E tiveram coisas que até por eliminação o candidato acertaria essa questão, até porque falando em colesterol de alta densidade, que seria o bom, ele tratando até na questão como de ser maléfico, né, de causar males. No geral, a UPE ela fez uma boa prova, não tenho o que reclamar da prova, apenas uma ressalva quanto à 7ª questão, que ela não é tão comum, mas no geral é uma prova muito bonita, uma prova bem trabalhada, uma prova que o aluno que com certeza fez um bom ano e os pontos-chave que foram dados nas nossas revisões, ele conseguiu conquistar uma boa pontuação nessa 2ª etapa do SSA. Então, fica o grande abraço da equipe do Colégio Visão, em especial o professor Felipe Cartagens de Biologia, para os ferinhas que ainda terão um ano que vem pela frente de muita batalha, mas a gente sabe que vai chegar. Fiquem com Deus, um abraço.